nosso dia a dia. Como, por exemplo, o comentário de alguém sobre o nosso look, que poderia ser outro, ou sobre uma atitude que tomamos, quando sabemos que se tivéssemos feito outra coisa, o comentário negativo seria da mesma forma. E assim vai. Não são poucas as vezes que escolhemos deixar para lá sob o argumento de que não vale a pena. Melhor é evitar a fadiga. Essa frase se tornou popular ao ponto de ser muito comum ouvi-la. Mas certamente ela não retrata a verdadeira face dessa que é uma doença. Conhecida como Síndrome da Fadiga Crônica, ela é uma doença caracterizada pelo cansaço, que não pode ser explicado por nenhum diagnóstico médico. Nessa síndrome, a fadiga costuma piorar com atividade física ou mental. Mas o curioso é que não melhora com repouso. As causas, os cientistas não sabem. Embora existam muitas suposições que vão de infecções virais até estresse psicológico. Por isso, a teoria mais aceita hoje em dia, que na verdade é uma combinação de fatores envolvidos, são infecções virais. Posso adiantar que pouco se conseguiu com essa suposição. Problemas no sistema imunológico, não está claro. No entanto, se essa deficiência é suficiente para causar o transtorno. Desequilíbrios hormonais. Mas, da mesma forma, as motivações dessas anormalidades também são desconhecidas. Apesar das causas da síndrome da fadiga crônica ainda não estarem totalmente esclarecidas para os médicos, existem fatores que não têm mais nada de misterioso. E esses fatores são os que têm a capacidade de aumentar o risco da doença. Por isso, muita atenção. Idade. A síndrome da fadiga crônica pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em pessoas entre os 40 e os 50 anos. O sexo. Pessoas do sexo feminino são mais comumente afetadas pela síndrome da fadiga crônica do que pessoas do sexo masculino. Uma pulguinha atrás da orelha dos pesquisadores que não sabem o porquê se manifestam mais em nós mulheres. E o estresse, uma grande carga de estresse na rotina, principalmente no trabalho e nas relações íntimas e familiares, parecem estar envolvidas na ocorrência da síndrome da fadiga crônica. E essa que é ainda uma superficial ideia da doença, foi classificado como sintomas, 8 sinais oficiais são usados como protocolo do diagnóstico. O principal, claro, fica por conta do sintoma que deu origem ao nome da doença. Os outros 7 são perda de memória, concentração, garganta inflamada, aumento dos gânglios linfáticos do pescoço ou das axilas, dor muscular inexplicável, dor nas articulações, principalmente aquelas que migram de uma articulação para outra sem inchaço ou vermelhidão, dor de cabeça, sono recorrente ou intermitente, exaustão extrema que dura mais de 24 horas após o exercício físico ou mental. Não há exame ou teste específico que pode confirmar o diagnóstico para a síndrome da fadiga crônica. Como você percebeu, fica mais difícil ainda dado ao fato de que os sintomas são os mesmos de muitos outros problemas de saúde. Bem, eu vou fazer o que propus. Por isso, antes de te mostrar a causa dessa doença, eu só gostaria de acrescentar alguns sintomas psicológicos que podem apontar para esse mal. Insônia, síndrome das pernas inquietas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Enquanto a ciência não consegue diagnosticar, precisamos nos atentar para as mudanças que ocorrem conosco ou com os nossos.
E entender, acima de tudo, que não é normal perder o sono, ficar ansioso por isso ou por aquilo. É o acúmulo de uma coisinha aqui e a outra coisinha ali. Amanhã que nos passa a nítida impressão que acordamos cansado. Você já ouviu o seguinte? Eu acordei de ressaca da fadiga. E isso acontece mesmo. Quantas vezes temos a nítida impressão que dormimos bem o bastante, mas o trabalho não rende. A cabeça está num cômodo e o corpo está no outro cômodo. Eu vou direto no ponto, ou melhor dizendo, na causa. A metafísica explica e a psicossomática reflete a falta de carinho e amor pelo que faz. Ou seja, pelo que estamos fazendo. Se você se sente fadigado, é pelo simples motivo de que você não quer mais fazer aquilo que está fazendo. Ou pelo menos não da maneira que você está fazendo. E como muitas vezes nos vemos em situações que não podemos parar de fazer, nós nos sentimos fadigados ao ponto de esgotar todas as nossas forças. E acredite, a nossa mente faz isso de caso pensado. Ou seja, propositalmente, ao ponto de não conseguirmos mais fazer aquilo e parar. E um detalhe, o nosso inconsciente não vai nos culpar. Afinal, eu quero tanto fazer, mas não tenho condição física para isso. É claro que isso se estende para todas as áreas da nossa vida. E certamente, como somos em muitos, cada um tem a sua área específica que precisa ser trabalhada, ou como prefiro dizer, curada. Eu vou citar um exemplo de um funcionário de uma empresa e você vai usar esse exemplo para adaptar a sua verdade. Aquele trabalhador que entra todo dia para trabalhar e certamente não está fazendo o que queria, ou pelo menos como queria. Deve, enquanto não conseguir trocar de emprego ou ocupação, mudar o seu olhar para os verdadeiros valores, como por exemplo, gratidão e respeito. Que apesar de tudo, é aquele emprego que está gerando renda e lhe dando alguma condição. E mais, te dando oportunidade de ser produtivo e assim ajudar pessoas, ainda que indiretamente. E como eu disse, isso serve de regra para todos os casos de fadiga. Sempre pensando que se não está bom, precisa melhorar. Mas isso só depende de cada um. Falando de mim, posso assegurar que a minha rotina de trabalho é bem puxada. Entre atendimento, estudo, conteúdo, gravação dos vídeos, a minha carga horária não é menor que 10 horas no dia. É claro que eu precisei desenvolver uma técnica para não esgotar, apesar de eu amar o que eu faço. Agora, eu uso os óleos essenciais como meu principal recurso. Via oral, eu tomo óleo essencial de limão, pingando na água. E faço também uma sinergia com os seguintes óleos essenciais: alecrim cânfora, hortelã-pimenta, manjericão e capim-limão. Misturo esses óleos essenciais a um óleo carreador, passo na pele durante todo o dia várias vezes. E assim, essa sinergia vai me beneficiando também via olfato. Eu não posso garantir que você vai evitar a fadiga, mas eu posso garantir que a partir de agora, consciente do que está provocando a fadiga em você, os seus sintomas não irão mais te incomodar. Melhor ainda, talvez possam te impulsionar para fazer coisas novas ou pelo menos diferentes do jeito que estão sendo feitas até agora. Saúde a todos e até mais!